Bem, bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje uma parte da análise combinatória, que é o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. Então, nós vamos trabalhar com o nosso material, nossa apostila, na página 3. Porventura, se você não possui o material vai ficar disponível no link aí embaixo. Tá ok? Então, nós vamos trabalhar com esse conteúdo, página 3, ok? Vamos lá, então. O princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem, como nós temos aí, está diretamente ligado às situações que envolvem as possibilidades de um determinado evento ocorrer. Por exemplo, os modos distintos que podemos organizar as pessoas em uma fila, o número de placas de automóveis que podemos formar com letras e algarismos, as possíveis combinações da Mega Sena, entre outras situações. Então, o princípio fundamental da contagem é a estrutura básica da análise combinatória. Através dele, desenvolvemos técnicas e métodos de contagem na resolução direta de problemas. O nome já diz, né? O princípio fundamental da contagem. Então, se você aprender bem esse princípio, você poderá resolver várias questões relativas a contagens. Em nosso caso aqui, nós temos exemplos simples e exemplos mais complexos. Ok? Por exemplo, uma fila com 5 pessoas, você consegue imaginar quais são os resultados. Agora imagine a combinação de placas de automóveis possíveis no nosso país. São milhões de combinações. Então, não é possível você escrever e numerar, mas você tem condição de saber o resultado, a quantidade que nós teremos. Ok? Então vamos lá. O exemplo 1. Suponha que você tenha 4 camisas, uma branca X, uma azul Y, uma preta Z e uma vermelha W. E 3 calças, uma preta P, uma branca B e uma azul A. De quantas maneiras diferentes você pode se vestir usando uma camisa e uma calça? Ok? Então nós vamos trabalhar com esse princípio usando esse método aqui que é chamado de árvore das possibilidades. Porque é que você vai descrever aqui, ó, as camisas, depois as calças, e você vai fazendo aqui exatamente o resultado que vai ter da camisa X com a calça P, XP. E pode observar, se você virar, isso aqui parece uma árvore, né, com seus galhos. Então observe, para cada camisa X, eu tenho 3 calças, então 3 resultados. Camisa Y, 3 calças, 3 resultados. Camisa Z, 3 calças, 3 resultados. E a camisa W, 3 calças, 3 resultados. Então, aqui na frente, nós verificamos os resultados possíveis. Então, observe, uma pessoa que tem 4 camisas e 3 calças, ela terá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maneiras diferentes de se vestir, sem repetir as roupas, ok? Então, os resultados estão aqui. Então, o princípio multiplicativo, o nome é esse, ou o princípio fundamental da contagem, é exatamente isso. Você tem aqui, ó, as possibilidades de camisas, as possibilidades de calças, é só multiplicar. 4 vezes 3, 12. Então você tem 12 possibilidades diferentes de se vestir. Por isso que ele é um princípio fundamental da contagem. É bem simples. Então, todo evento que você estiver estudando, você vê a possibilidade de cada evento acontecer e depois você multiplica os resultados, ok? Então vamos continuar. Esse mesmo exemplo você pode utilizar, ó, podemos também representar através de uma tabela de dupla entrada. Por quê? Nós temos então aqui nas colunas, ok?
ok? As camisas. E aqui, na horizontal, nas linhas, nós temos aqui as calças. Então, você pode fazer a combinação, tá vendo? Camisa branca, calça branca, tá vendo? Camisa branca, calça azul, camisa branca, calça preta, e assim por diante. Os resultados estarão aqui nessas células, né, que nós chamamos, nesse resultado. Quem trabalha com Excel, então vai lembrar que cada casinha é uma célula. Então aqui nós temos novamente, ó, os 12 resultados possíveis. Então observamos que há 4 vezes 3, 12 possibilidades. Então nós temos 4, né, no caso aqui, colunas, 3 linhas, 4 vezes 3, 12. Ou seja, para cada escolha de calça, temos 4 possibilidades de camisa. Ou ao todo, 12 possibilidades. Ok? Então aqui é bem simples, porque nós temos somente 12 resultados. Ok? Agora vamos partir para um exemplo onde a quantidade é muito grande. Então será difícil de você demonstrar isso através da árvore de possibilidades ou usando essa tabela, ok? Então vamos ao segundo exemplo, exemplo número 2. Para quem está acompanhando aí, nós estamos na página 4 agora do seu material, ok? Então nós temos aí, as placas de automóveis eram todas formadas por 2 letras, inclusive o K, o Y e o W, seguidas por 4 algarismos. Isso é bem antigamente, né? Na minha infância eu lembro disso daí. As placas eram todas amarelas e era por estados, ok? Então hoje em dia as placas dos carros estão sendo todas trocadas, já foram trocadas no caso, e passaram a ter 3 letras seguidas e 4 algarismos. Quantas placas de cada tipo podemos formar? Então a solução, no primeiro caso, nós vamos representar cada possibilidade aí das letras por 2 quadradinhos, chamar de L e L, e no caso, os números, nós vamos representar aqui por 4 quadradinhos, chamamos de N, ok? Então, como cada letra L pode ser escolhida em 26 maneiras. Essas 26 maneiras, da letra A até a letra Z, lembrando que aqui nós temos ainda a letra K, Y e W. E cada algarismo, o N, nós temos 10 modos distintos. Por quê? Nós temos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No nosso sistema decimal, nós temos 10 algarismos, né? Aí incluindo, é claro, o 0. Então, ó, na primeira casa são 26 letras que eu posso usar, porque as placas você pode usar todas as letras. Na segunda casa você continua podendo usar todas as letras, porque as letras nas placas de automóveis podem ser repetidas. E aqui, na primeira casa dos números, todos os algarismos de 0 a 9 podem ser utilizados. O 0 na placa não tem problema, ele pode vir em qualquer uma das 4 casas. Então você pode usar qualquer um dos 10 algarismos. Então esse 10 aqui representa do 0 até o 9. O 26 aqui, ó, 26 e o 26 das letras, você está falando da letra A até a letra Z. Então, ó, o nosso princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem é este. Nós sabemos as possibilidades, depois é só multiplicá-las. Multiplicando tudo deu 6.760.000 placas de automóveis diferentes. Isso quando nós adotarmos somente 2 letras. Só que agora nós temos 3 casas, né? Então aumentou uma casa das letras e 4 dos algarismos continuam, dos números. Então essa casa que aumentou, o que acontece? Você agora aumentou a multiplicação por 26, porque ao incluí-la, essa casa aqui, da letra A até a letra Z, você tem mais 26 possibilidades. Então aquele valor anterior é só multiplicar por 26. Então ficou 26 vezes 6.760.000. Agora nós temos 175.760.000 possibilidades de placas de automóveis diferentes no Brasil, ok? Então essa nova forma de identificação de automóveis possibilita uma variedade 26 vezes maior do que a anterior. A diferença agora é de 169 milhões, olha o tanto que aumentou.
ok? Então, nós temos aí um exemplo que a quantidade gera milhões de resultados. Então, nesse caso, não há como você fazer uma árvore de possibilidades ou usar uma tabela, ok? Então, vamos continuar aí, então. Definição. Princípio fundamental da contagem. Se um acontecimento A pode ocorrer de A modos diferentes, um acontecimento B de B modos diferentes e um acontecimento C de C modos diferentes, então o número de modos diferentes de ocorrer o acontecimento, A seguido de B seguido de C, é só multiplicar. A vezes B vezes C, é aqui que nós falamos. Vamos ao exemplo aí. Número 1. Ok? Página 4 ainda. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números de 4 algarismos podemos escrever? Nós vamos adotar aqui sempre essa técnica. Então, se nós temos 4 algarismos, nós vamos colocar 4 casinhas. Lembrando que é daqui da última da direita, unidade, dezena, centena e milhar. Ok? Então, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 representam 6 possibilidades. Eu vou usar sempre a cor vermelha para as possibilidades. Então, esse 6 em vermelho aqui não quer dizer o número 6 aqui de cima. Ele quer dizer que esse 6 vermelho, você pode usar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Qualquer um deles pode ser usado aqui na casa do milhar. Então, como ele não faz nenhuma objeção, nenhuma condição restritiva, você pode usar qualquer um dos algarismos, de 1 a 6 aqui, novamente, qualquer um deles aqui, 6 possibilidades, aqui novamente 6 possibilidades, e aqui novamente 6 possibilidades. Descobertas as possibilidades, multiplicando, é igual a 1.296 números que nós podemos ter usando os 4 algarismos, ok? O exemplo 2. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, os mesmos algarismos, quantos números de 4 algarismos distintos? Observe então aqui, ó, há uma condição, uma restrição aqui, ó. Todos deverão ser distintos, ou seja, diferentes. Se você usar um deles, você não pode repetir mais. Então podemos escrever. Então novamente, nós temos as 4 casas, cada uma representando aí, né, seu unidade, dezena, centena e milhar. Então, na casa de milhar aqui, eu posso colocar qualquer um desses números, qualquer um dos 6. Então, esse 6 vermelho representa de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu usar um deles, observe, se eu usar, por exemplo, o número 1, fechei ele aqui, sobram somente 5 possibilidades, porque eu não posso repetir mais. Então, agora eu só posso usar 5 aqui, devido os algarismos serem distintos. Usando novamente um deles, então nós tínhamos usado um, por exemplo, vamos dizer que usou 2 agora, não posso mais nenhum desses, então sobram 4 possibilidades. Usando uma dessas 4 possibilidades, vai sempre diminuindo, agora eu só posso usar mais 3 que sobraram. Então, a característica aqui, diferente do exemplo 1, é exatamente distintos. Então, toda vez que tiver distintos, você pode usar as possibilidades todas, né? Se não houver nenhuma objeção, e a cada casinha você diminui uma possibilidade, porque não pode repetir. Multiplicando 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que é o princípio multiplicativo, né? Ou o princípio fundamental da contagem, achamos as possibilidades, multiplicamos, deu 360 números. Observe, foi bem menor, né? Porque aqui em cima eu podia repetir todos. Aqui eu já não posso repetir. O exemplo 3. Com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, quantos números de 3 algarismos podemos escrever? Então, observe aqui que não há nenhuma condição. Mas observe que nesse caso apareceu o algarismo 0. E da mesma forma nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena. Então, observe, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, de vermelho, vou colocar 5 possibilidades, porque são esses algarismos. Mas observe que aqui eu coloquei só 4. Por quê? Então, aqui tem aqui a observação. O 0 não pode começar aqui na casa de maior valor absoluto, ou seja, o 0 não forma centena.
Então, eu só posso usar o 1, o 2, o 3 ou o 4, entendeu? Então, as 4 possibilidades eu posso usar. Como não tem problema aqui, depois o 0 pode aparecer aqui, ó, ou aqui também. Então, as 5 possibilidades existentes, inclusive o 0, pode ser usada na casa da dezena e na casa da unidade. Então, 4 vezes 5, 20, vezes 5, 100 números. A observação não pode começar com 0 na maior casa de valor absoluto, da centena. Ok? Então, vamos passar os exercícios, nós vamos terminar esse vídeo. E para quem tem o material, você terá a página 5 com 14 exercícios. Se você não tem o material, o link vai ficar aí. Então, observação. Sempre que tratar das possibilidades, serão escritas em vermelho, para não confundir quando utilizarmos algarismos nas questões. Ok? Então, muito obrigado. Quem não me conhecia, professor Assunção, trabalhando com análise combinatória. Ok? Um bom dia para vocês, uma boa tarde a todos. Ok?